Temos aqui diante de nós um problema bem prático, que é o de determinar a posição do centro de massa ou centro de gravidade. Muitas vezes utilizamos também centro de gravidade para centro de massa. No caso, nós temos uma distribuição de massas, uma distribuição discreta. Estamos aqui falando de 4 massas localizadas nos pontos A, B, C e D. A massa A está localizada no ponto A, a massa B localizada no ponto B, a massa C no ponto C e assim por diante. É claro que para determinarmos a posição do centro de massa, nós fazemos uso do conceito de vetores. A posição do centro de massa vai ser caracterizada pelo vetor posição R, e aqui está, em princípio, o centro de massa dessa distribuição, onde o vetor R é dado por uma soma de 4 vetores. O primeiro é o produto da massa do corpo A pelo vetor posição do ponto A, portanto, MA vezes A, mais MB vezes B, mais MC vezes C, mais MD vezes D, dividido pela soma das massas. MA mais MB mais MC mais MD. É claro que, nesse caso, nós também precisamos especificar a posição utilizando o vetor posição do ponto A, que é o vetor A, o vetor posição do ponto C, caracterizado pelo vetor C, do ponto B, do ponto D. Ora, de acordo com o enunciado, esses vetores posição são dados por estas expressões aqui. O nosso problema, então, consiste em determinar o vetor posição associado ao centro de massa. No caso em apreço, nós não vamos escrever as unidades da massa em quilogramas ou da posição, das coordenadas, utilizaríamos o metro. Nós estamos trabalhando no sistema internacional de medidas e, portanto, no caso do vetor posição, as coordenadas serão especificadas em metro. Então, nós não vamos escrever as unidades de medida. Muito bem. Então, neste caso, o vetor posição é igual a 2 vezes o vetor posição associado ao ponto A, mais 5 vezes a posição do ponto B, porque a massa do corpo A é 2 e a massa do corpo B é 5 quilogramas. A massa do corpo C é 2, a massa do corpo D é 5. Portanto, eu tenho que somar os vetores 2A mais 5B mais 2C mais 5D, porque a massa de A é 2, a de B é 5, a de C é 2, a de D é 5. E eu tenho que dividir pela soma das massas, que no caso é 2 mais 5 mais 2 do corpo C mais 5 do corpo D. Soma das massas, portanto. Ora, o problema agora se tornou bastante simples, porque o que eu preciso efetivamente fazer é multiplicar o vetor A por 2, multiplicar o vetor B por 5, o vetor C por 2 e, finalmente, o vetor D por 5. Ora, vamos efetuar essas multiplicações, né? E eu tenho, então, que 2 vezes o vetor A é igual a 2 vezes 2, 4i, mais 6 vezes j,
mais 2 vezes K. O vetor 5B é igual a 5I mais 15J mais 25K. O vetor 2C é igual a 4 vezes I mais 8 vezes J mais 12 vezes K. Finalmente, 5 vezes D é igual a 35 vezes I mais 25 vezes J mais 15 vezes K. Ou seja, eu escrevi os vetores 2A, 5B, 2C e, finalmente, 5D. E agora eu devo, em primeiro lugar, fazer a soma desses vetores, ou seja, escrevendo, então, 2A mais 5B mais 2C mais 5 vezes D igual a quanto? Somo, pura e simplesmente. 4 e 5, 9, mais 4, 13, mais 35 é igual a 48i. Agora, mais 6 e 15, 21. 21 e 8 mais 8, 29, mais 25, 54J. Finalmente, eu tenho 2 mais 25, 27. Mais 12, 39, mais 15, 54. Mais 54K. Portanto, o vetor posição do centro de massa é igual a 2 mais 5, 7, mais 2, 9, mais 5, 14, 1 dividido por 14, vezes 48 vezes I, mais 54J, mais 54 vezes K. E com isso, então, encerramos a resolução desse problema, porque determinamos a posição do centro de massa, ou seja, especificamos o vetor posição do centro de massa, lembrando que as respostas serão dadas agora, em relação às coordenadas, por um número e seguido de uma unidade, que no caso é o metro, de acordo com o enunciado.